Amém, Senhor. Queria convidar aqui à frente o nosso querido irmão Benjamin. Ele, com muito amor e carinho, ele aceitou o convite de estar nesta manhã de sábado para repartir a palavra de Deus. É um grande amigo. Eu sempre estou emocionado por convidá-lo, né? Que Deus te use poderosamente para a sua honra, para a sua glória, meu querido. Amém. Bom sábado, queridos. Quero dizer para o Marcelo que eu quase preguei em Bento Ribeiro hoje. Hein, Marcelo? Quase que eu preguei em Bento Ribeiro hoje, porque estava acostumado, né? passei o olho na mensagem assim. Aí uma irmã de Bento Ribeiro me convidou para pregar também. Eu falei, ué, mas era convidado. Não, ele não estava mais não. Ah, meu pai, olha, eu ia lá para Bento Ribeiro lá. Você está bem, meu irmão? Irmã? Amém? Está acordado ou está dormindo? Está prestando atenção ou está muito preocupado com as coisas da igreja? Fala para o irmão do seu lado assim, ó, vamos prestar atenção no culto agora? Vamos. Amém? Amém. Vou fazer um desafio para você, ó. Está muito calor. Verdade. Eu preciso ser rápido, mas em troca eu quero que você não pegue no celular. Quantos aceitam o desafio aí? Então eu vou ficar de mão levantada aqui, eu quero todo mundo de mão em pé. Porque eu não prego com gente que pega o celular. Amém? Amém. Quando eu der um verso para você ler aqui, se você não tiver Bíblia, você não precisa abrir o celular. Eu leio. Amém. Tá bom? Excelente. Acho que a gente aguenta ficar 30 minutos sem celular, não aguenta? Sim. Sim ou não? Sim. Então vamos em frente. Amém. Fala para essa irmã sua que está andando para lá e para cá assim, irmã, agora é hora de adorar a Deus. Amém. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Amém. Vem adorar a Deus e para de se preocupar com os problemas da igreja. Senta no banco. Verdade. Amém. Se quiser, eu espero. Amém? Amém. Muito bem. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o verso 41. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é o primeiro ancião da igreja? O Alex Rezende. Alex Rezende, não está, né? É, hoje infelizmente. O Jorge não é daqui? É sim. Está pregando também fora aí, passeando? É, hoje ele não está. Diretor de jovens daí? Tá. Quem é? É a Rafaela. Ela está lá. Ah, Rafaela, essa mensagem é para você também, tá bom? Amém. Senta aí um pouquinho. Esquece um pouquinho os problemas da igreja. Vamos adorar. Amém. Tem alguém visitando? Tem Não é da a igreja? nossa querida irmã Simone que está ali. Está Isso. retornando. Amém. Amém. Isso aí. O Elito já é de casa, né? Então não é mais. É. Nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, verso 41, que diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Amém? Amém. Se você veio adorar a Deus comigo, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, a sua palavra está aberta. Queremos que o Senhor fale conosco através dela. Assim seja, Senhor.
que ela nos traga grandes lições e aprendizados neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. No coração da antiga Palestina, existe uma região conhecida como Cefelá. Qual é o nome da região? Cefelar. Tá ligado, irmão? Sim. Ou não? Eu sou assim, o professor tem que ficar toda hora puxando para ver se a pessoa não distrai, né? Também queria saudar os irmãos que estão em casa aí assistindo. Amém. O Cefelá é uma série de cadeias montanhosas e vales, ligando as montanhas da Judéia a leste com uma grande planície no Mediterrâneo. É uma área muito bonita, porque a Judéia tem muito deserto, mas o Vale do Cefelá é verde, dá para plantar, tem muitas árvores. Nasce ali o sicômoro, o perelito e várias espécies florestais. Também é de grande importância estratégica, porque é um corredor que liga o mar com o interior do país. Amém. Ao longo dos séculos, muitas batalhas foram travadas naquela região, que é um caminho que vai do litoral até Hebrom. Lá existem dois vales muito importantes. O Vale de Ajalon. Alguém lembra o que aconteceu no Vale de Ajalon? Esqueci. O Vale de Ajalon foi quando Josué parou o sol e os anjos atiravam pedras do céu naquela batalha que ele fez contra uma incursão, um consórcio de 5 povos que vieram atacar. Também ali existe o Vale de Elá. O Vale de Elá, Saladino, na Idade Média, lutou contra os cruzados. 1000 anos antes de Saladino, houve a Batalha dos Macabeus, onde Judas Macabeus liderou o povo judeu para guerrear contra um ataque sírio. Mas 1000 anos antes é a batalha que nos interessa. Naquele mesmo vale houve uma batalha épica, uma batalha histórica que nós conhecemos. O exército de Saul armou o acampamento para um lado da montanha, os filisteus armaram em outro. Para você entender melhor essa história, aqui está uma foto do vale, né? Não dá para contar porque eles não pegam na tela. Não sei se você está reparando que tem um ribeirinho aqui, ó. Posso chegar mais perto aqui? Pode sim. Pode. Está vendo esse ribeirinho aqui, ó? Sim. Foi nesse ribeirinho que Davi escolheu 5 pedras. Aqui está uma planície mais elevada, onde estava o exército dos filisteus. Aqui está outra planície, onde estava o exército de Saul. Mas para você entender essa história, porque eu acho que você não entendeu até hoje, e eu vou provar para você que você não entendeu essa história até hoje, eu vou contar para vocês quem eram os filisteus. Os filisteus, eles eram provenientes da ilha de Creta, ou seja, eles vieram lá de perto da Grécia. Eles eram povos marítimos, excelentes marinheiros. Um dia eles chegaram e tomaram aquela região onde hoje se chama Faixa de Gaza. E eles estavam ali e eles resolveram tomar o reino de Saul pelo estreito que nós mostramos aqui, chegando por essa direção. Qual era a missão dos filisteus? A missão dos filisteus era chegar em Hebrom, perto de Jerusalém, e cortar o reino de Saul em 2, para eles poderem dominar. Quando Saul soube disso, escolheu seus melhores guerreiros às pressas e foi lá para barrar o exército filisteu que estava chegando. Aqui você tem a caminhada dos filisteus. Eles foram em direção a Laques para tomar Jerusalém, porque eles queriam cortar o reino em 2. Saul então se apressou, montou seu exército, e aí houve um problema. Por quê? Porque em cima do morro, vou botar a imagem aqui, ó, em cima do morro tinha o exército inimigo nessa região. Aqui o exército do povo de Israel. O problema é que ninguém queria descer. Por quê? Porque para você guerrear, você tinha que descer, e na hora que você desce, você fica vulnerável ao ataque do inimigo. Sim. Você tinha que descer e depois subir. Então, ninguém atacava, ficava um olhando para o outro.
esperando a provisão do outro acabar. É claro que como o exército de Saul foi pego de surpresa, ele estava em menor grupo e com menos provisão. Não aguentando essa demora, está aqui um esquema da batalha para você entender. Está aí o confronto, como é que deveria ser desenhado. Não aguentando essa demora, o exército filisteu botou a guerra à moda antiga. O melhor guerreiro seu contra o melhor guerreiro meu. E apresentou Golias de Gate. Golias tinha mais ou menos 2 metros e pouquinho de altura, a altura de uma porta mais ou menos aí. Ele era um homem extremamente pesado e forte, usava um capacete de bronze, uma armadura de corpo inteiro, uma lança de arremesso, uma lança de curto alcance e uma espada. E um auxiliar o precedia, ou seja, ia na frente dele, carregando um escudo enorme. Ninguém dos dois lados se prontificou a lutar, ou melhor, ninguém do lado dos israelitas se prontificou a lutar com Golias. Até que apareceu um jovenzinho, qual é o nome dele? Davi. O que ele foi fazer lá? Foi levar alimento para os seus irmãos. Levar a merenda para os irmãos. Levou, chegou, viu aquele homem, perguntou, ele está aqui, 40 dias aqui insultando o nosso Deus e ninguém vai. Aí ele falou, então eu vou. Todo mundo achou que ele era doido, né? Botaram na armadura dele, ele falou, não preciso da armadura. Foi lá, derrotou o gigante com uma pedrada, e a gente conhece essa história, e a gente canta dessa história, tem musiquinha dessa história, porque é a história no dia em que o fracote venceu o fortão. Só que você entendeu tudo errado. Tudo errado. E para explicar isso para você, eu quero pegar o primeiro mito bíblico que vive no nosso meio, que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Primeiro mito bíblico. Deus capacita os escolhidos ou escolhe aqueles que Ele capacitou? Preste atenção. Marcelo, tem carro? Tem. Tem carro. Imagine que seu carro deu um defeito na injeção eletrônica. Você chega na igreja e fala assim: não, estou com problema. Meu carro está com um defeito na injeção eletrônica. Aí o irmão fala assim: não tem problema, Marcelo, não tem problema. Eu vou orar a Deus agora. O Espírito Santo vai descer sobre mim e eu vou virar no mecânico de injeção eletrônica para consertar teu carro agora. Você confia no negócio desse? Nem eu. Mas é assim que a gente trata as coisas de Deus. Nós pensamos que o Espírito Santo é a fada madrinha, que tem uma varinha e nos transforma em qualquer coisa. Quando a Bíblia nunca ensinou isso. Repare comigo, por exemplo, o verso que eu quero ler agora com vocês. Eu não vou dar a passagem para a gente ganhar tempo, mas está lá em Êxodo 31. Escuta aqui comigo, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: eis, quem quiser acompanhar, está lá em Êxodo 31, verso 1, se eu não me engano. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedra de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. O verso é claro em afirmar, irmãos. Olha aqui para mim. Quando Deus chamou Bezalel, ele já tinha a habilidade. A habilidade tinha sido dada por Deus. Enquanto ele lá ralava para aprender a desenhar, aprender a bordar, aprender a derreter ouro, aprender a esculpir, o Espírito Santo estava ali ensinando. Ele aprendeu a pegar pedra, a lapidar pedra, e Deus foi trabalhando, e foi trabalhando, e foi trabalhando. Quando Moisés recebeu as plantas, Deus falou assim: ó, tem um garoto aqui chamado Bezalel, e eu já dei o Espírito para ele, para ser. Deus não chamou qualquer um, ele já chamou alguém que ele tinha habilitado. Amém. Quando Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você prepare agora o óleo que vai ser o perfume do sacerdote.
Olha que esse óleo é exclusivo. A receita é o seguinte: é tantos gramas de canela, tantos gramas de caldo, tantos gramas de não sei o quê. Obra de perfumista. Onde Moisés arrumou um perfumista? Ora, um monte de egípcios saiu junto, uma multidão de egípcios, tinham vários perfumistas. Moisés foi lá e chamou um perfumista para fazer o perfume. E não se esqueça que Moisés passou 40 dias em cima do monte e Deus mostrando uma planta para ele. O Jorginho arquiteto, é fácil de planta? Bom, eu tive o privilégio, não como você, né, de estudar desenho aqui no Mauá. Desenho mecânico. Para você fazer desenho técnico, você tem que entender de geometria plana, é ou não é? Geometria espacial, é ou não é? Geometria descritiva, você tem que entender de medida. Moisés era arquiteto no Egito. Quando Deus chamou e mostrou a imagem 3D para ele lá do SketchUp celestial, Moisés, agora pega e faz a planta. Se Deus chamasse você para fazer uma planta, como é que fazia? Complicado. A gente tem que parar com essa história de que Deus vai, tinha um irmão que na hora vai lá e vai. Não vai. Para você pregar, você tem que estudar. Você tem que se preparar. Para você ser um pastor, você tem que estudar, você tem que se preparar. O Espírito Santo não trabalha com presunção. Jesus passou 3 anos fazendo o que eu disse. Preparado. Se você pegar Mateus 10, você vai reparar que Jesus fez até estágio. Estágio. Quando a gente faz faculdade tem estágio? Estágio. Olha, vocês vão sair de 2 em 2 e vai ser assim, não vai levar bolsa, não vai levar isso. Olha lá, chega na casa, bate na pessoa, foi treinando tudo. A pessoa abre a porta, você vai falar assim, ó, que a paz esteja nesse lugar. Amém. E você vai entrar, tá, a pessoa vai te alimentar, não recebe dinheiro, não, de graça receber, de graça dar. Ele vai treinando. Assim que você vai expulsar um demônio, assim que você vai pregar, é assim que você vai curar uma pessoa. O apóstolo Paulo era o bambamã, sabia tudo, né? Mas quando ele foi convertido na estrada de Damasco, ele saiu de Damasco e passou 3 anos na Arábia, aprendendo com o Senhor Jesus. Amém. Então, para de repetir esta bobagem do 7º dia, né? De achar que, não, quando Deus chamou, ele vai capacitar. Não vai. Ele pode? Pode. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que você tem que estudar. E outra coisa, o Espírito Santo, Jesus prometeu assim, olha, não se preocupe, o Espírito Santo vai lembrar tudo que você aprendeu. Ou seja, você tem que ler, você tem que estudar. A promessa do Espírito Santo é fazer você lembrar. Agora, o que você vai lembrar se você não lê nada? Se você não estuda nada? Se você não faz culto em casa? Você vai lembrar do quê? Você acha que o Espírito Santo vai fazer uma mágica? O Espírito Santo não é a fada madrinha, ele não é mágico. Por que eu estou falando isso? Agora você vai entender. Ó, daqui a pouco você vai entender a história de Davi e Golias de uma maneira que você nunca compreendeu. Você está vendo a figura desses caras aqui? Sim. Eles são fundibulários. Repete essa palavra. Fundibulários. O que é um fundibulário? Os exércitos antigos, bem como os modernos, possuíam a infantaria, a cavalaria e a artilharia. Nos tempos antigos, o maior contingente era de infantaria, combate homem a homem. Os bons exércitos tinham a cavalaria, montada e de carro, de combate. Os exércitos muito bons tinham artilharia com flecheiro. E os exércitos topo de linha tinham os fundibulários. Os fundibulários eram especialistas em atirar projéteis a longa distância com um potencial de letalidade muito maior que uma flecha. Nas guerras púnicas, que foram a guerra entre os romanos e os cartagineses, nas guerras púnicas, Aníbal, o grande general que lutava com seus elefantes, contratou os fundibulários das ilhas hispânicas, Baleares, e os fundibulários afundavam os navios de Roma numa funda. Olha para esse desenho que diz, naquele homem que está desenhado ali. Quantas fundas você está vendo? No homem. Nossa, bravo. Dá uma olhadinha com bastante cuidado.
Primeira pergunta que eu te faço: aquele camarada está vestido alguma armadura? Não. Bem ágil. Alguma proteção, algum colete, algum capacete, alguma coisa? Agora eu vou te mostrar. Ele está segurando a funda média, que é essa. Certo? Na testa dele está a funda curta e na cintura dele está a funda longa. Ele andava com 3 fundas. Você quer saber mais? Olha aqui, ó. Os projetos que ele carregava eram esses aqui. Certo? Esses projetos aí, ó, chamados de glandes. Este aqui, de chumbo, chegava a ter meio quilo. Era lançado com a funda longa na quilha, na proa dos navios romanos. Quando Júlio César chegava com aquela frota naval para combater e tomar a ilha, eles lançavam aquilo ali com tanta precisão que aquela bola de chumbo batia nas emendas das madeiras. O navio começava a fazer água e afundava. Os outros navios eram obrigados a quê? A recuar. Os fundibulares das Ilhas Baleares eram tão precisos que eles eram treinados desde pequeno. A mãe colocava o almoço pendurado num galho e falava: só almoça se tirar aqui nada. Então a mulher desde pequenininho fazia o quê? Ele treinava. O fundibular balear atingia qualquer alvo do tamanho de uma moeda que ele pudesse enxergar. Mas Júlio César, não é à toa que é o maior general de todos os tempos, né? O que ele fez? Ele acolchoou os navios com peles de animais, e quando ele foi tomar as Ilhas Baleares, os fundibulares tacavam projéteis, mas faziam o quê? Acolchoado, batia e amaciava. E quando ele chegou na ilha, ele tomou a ilha. O que você acha que ele fez com os fundibulares baleares? Quando o exército romano chegou na ilha, o que você acha que ele fez? Tomou para cima. Contratou todos eles. Ele não matou, ele contratou, porque ele percebeu que aqueles camaradas eram uma arma secreta. Nenhuma infantaria conseguia resistir aos fundibulares, os atiradores de funda. No período medieval, existem pinturas de fundibulares irlandeses que atingiam uma árvore em pleno voo. Já pensou que coisa louca isso? Precisão. A árvore voando, o cara pum, matava a árvore. Eu trouxe um pequeno vídeo só para você entender, só para você enxergar aqui. Sim. Hoje, em alguns países, o fundibularismo é um esporte. Tem uma simulação de um fundibulário atingindo um soldado romano. Eu quero que você assista. Só para você ter ideia. Dá para soltar aí? Vou ver ali. Esse é um fundibulário esportista. Esse aí estava morto. Por que o fundibular era muito mais eficiente do flecheiro? Porque uma flecha não faz isso. Esta pedrada quebrava o osso externo do camarada e ele caía sem poder respirar. Júlio César, os médicos de campanha de guerra de Júlio César tinham tenazes, que eram alicates, só para desencravar projétil que ficava encravado nos caras que sobreviviam. E por que eu estou contando isso para vocês? Estou contando isso para vocês porque quando a gente conta a história de Davi e Golias, a gente diz que o menininho era o gigante. Davi era o guerreiro mais perigoso do campo de batalha. E nem Saul sabia disso, o exército de Saul não sabia disso, o exército filisteu não sabia disso, o comandante do exército filisteu não sabia disso e Golias também não sabia disso. Ele era o cara mais perigoso ali. Imagina que um especialista em balística do exército de Israel, estou procurando o nome dele aqui só para falar para vocês, ele fez um cálculo de... achei o nome dele aqui, ó. Eitan Hirsch.
da Força de Defesa Israelense. Ele fez um cálculo e chegou à conclusão que se Davi estivesse a 35 metros do gigante Golias, a pedra que Davi jogou chegou a 122 km por hora na testa dele. A Bíblia diz que Davi escolheu pedras lisas. Por que ele escolheu pedra lisa? Menos atrito com o ar. Aquela pedra chegou a 122 km por hora na testa, quebrou o osso frontal e ele desmaiou na hora. Davi era o guerreiro mais perigoso do exército. Ele já tinha matado um leão e um tigre. Quando a gente estuda a história de que ele tinha matado um leão e um urso, a gente volta ao fato de que Davi, ele já era capacitado. Verdade. Ele não chegou lá de doido. Porque você presta atenção, Deus não deu a força sobrenatural de Sansão para ele matar o leão, não. Era muito simples. Davi conseguia acertar um fio de cabelo a 40 metros de distância. Um leão abocanha uma ovelha. Ele pega uma funda dessa, chega uma pedrada na testa do leão a 122 km por hora. Se o leão não morre, ele desmaia. O resto é pegar o cajado e pegar para ele matar. Um urso é enorme, é perigosíssimo. Sim. Mas é lento, é pesado. Outro alvo extremamente fácil. Enquanto o urso está vindo, ele gira aquela funda, acerta a cabeça do urso. E quando Davi olhou para aquele gigante, ele pensou assim: esse é um urso com a cabeça de leão. Serviço fácil. Davi era o guerreiro mais perigoso. Por quê? Porque aqueles dois exércitos, irmãos, lutavam uma guerra convencional: infantaria, cavalaria, lança, espada, couraça, escudo. Um fundibular acaba facilmente com um guerreiro de infantaria. É só você fazer assim. Imagina você num exército com uma pistola Magnum 45 e o outro exército com aquela armadura medieval de lata. Você precisa de armadura? Não. Cada vez que você pega a arma, aquilo vai perfurar a armadura, vai matar o cara. Era mais ou menos isso. Só que nenhum deles tinha noção disso. Qual é a lição que você pode tirar disso? Às vezes existem pessoas ao nosso lado, dentro da nossa igreja, extremamente úteis, guerreiros perigosos na fé, mas quem lidera não reconhece a força e o potencial que ele tem. A gente às vezes fica lutando guerra convencional. Eu tenho uma experiência do pastor Paulo Marcos, que é muito interessante, né? Ele falou da conversão da mãe dele. A mãe dele foi convertida com um estudo bíblico, com folheto, com um CD, DVD. Não, ela foi convertida porque alguém na porta lhe deu um abraço. Uma senhorinha deu um abraço. Ela queria apenas ser abraçada. Deixa o estudo bíblico para depois, deixa tudo para depois, mas naquele momento, abraça. Às vezes, irmãos, nós nos desfazemos do que dá certo, copiando o exército inimigo. Olha que coisa triste que eu vou ler para vocês agora, para a gente ganhar tempo. Juízes 20:16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra, num cabelo e não erravam. Sabe de onde eram esses homens? Da tribo de Benjamim. Sabe onde era Saul? Da tribo de Benjamim. A tribo dele tinha 700 fundiculares e ele os desprezou por quê? Porque no exército inimigo não tem fundicular, então ele achou que aquilo não servia para nada. O negócio é limitar o inimigo. Eles têm espada, têm lança, têm cavalo, então vamos fazer igual a eles. E eles tinham 700 armas secretas que poderiam derrotar aquele gigante e todo aquele exército. E não fizeram. Dispensou todo mundo. Às vezes a gente faz as mesmas coisas, imita a estratégia do outro, achando que a gente vai ganhar. E às vezes a arma secreta está bem do nosso lado. Lição número 3. O inimigo pode não ser tudo isso que você tem. Ficou todo mundo apavorado, ele podia, né? Mas vamos lá, vamos aos detalhes. Primeira coisa, a Bíblia dá pista que Golias não era isso tudo que Saul achava do exército amedrontado. Número 1, Golias desce até o vale seguido por um auxiliar. Já dá uma pista, né? A Bíblia não falou que é o escudeiro? Guerreiro de infantaria não tem escudeiro.
ele carrega o próprio escudo. Os únicos guerreiros de batalha que precisavam de um escudeiro eram os flecheiros, porque o cara tinha que usar as duas mãos e tinha como segurar o escudo. Todo guerreiro de infantaria usava o seu próprio escudo. Agora, por que o guerreiro tem que usar o seu próprio escudo? Se alguém lança uma coisa contra você, você tem que manobrar o escudo para você baixar. Como é que uma outra pessoa vai segurar o escudo para você? Esse negócio vai dar certo? Era mais uma encenação. Segunda coisa, Golias falou para ele: venha aqui. Bom, um soldado experiente não fala vem aqui, ele vai para cima. Isso dá uma dica de que Golias é grande, é lento, não tem mobilidade porque é pesadão e está cheio de parafernália em cima. Por isso ele queria uma guerra como? Vem aqui perto que eu só sei lutar de pé. Terceira coisa, Golias era burro, muito burro. Por que ele era burro? Porque ele vê Davi descendo, pegando pedra e um cajado, e ele fala assim: eu sou um cão para você vir lutar com um pedaço de pau. A arma estava na outra mão, Golias. A arma fatal estava na outra mão. Ele estava achando que Davi ia lutar com ele com um pedaço de pau contra uma espada. Só que Davi estava com a arma na outra mão e ele não sabia. Ele devia estar desesperado, correr. Pega uma. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é o nome do irmão? Renato, um dia de pouca inspiração, arrumou uma briga no trânsito. Não é? Só exemplo, né? Uma briga no trânsito. Aí o cara é baixinho. Aí o cara vai no carro, sai com a arma na mão. O que você faz? Você faz. O cara pode ser o mais fraco do mundo. Se ele está com a arma na mão, o que você faz? Você corre. Golias era tão burro que ele não notou que Davi tinha uma arma letal na mão. Davi estava com a máquina 45 na mão, se aproximando dele, e ele falando: vem cá, vem cá. Muitos especialistas acreditam que Golias tinha uma doença grave. Ela soa como uma doença chamada acromegalia, tumor na glândula pituitária, que a glândula pituitária é o hormônio do crescimento, né? Essa glândula trabalha, ela vai crescendo, fica grande, desajeitado. O grande problema desse crescimento da glândula, do tumor, desculpa, é que ele comprime o nervo óptico. E a pessoa fica com a visão diplópica, quer dizer, visão dupla. Aí você fala: Benjamin, você está passando a vaga mais do texto bíblico. Será? Ele falou assim: sou eu um cão para vires a mim com paus? Davi estava com quantos paus na mão? Um cajado. Por que ele falou paus? Possivelmente porque ele estava enxergando 2, 3. E por que ele falou vem até aqui? Porque ele não tinha visão para fazer nada à distância. O inimigo, às vezes, é muito menor do que a gente pensa. A Bíblia diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando se fala porta do inferno não prevalecerão, significa que a igreja está atacando a porta do inferno. Não é o inferno que está atacando a igreja. Essa figura é a figura de quem está com aquele tronco chamado de Arias, fazendo o quê? Arrombando a porta. É a igreja que bota o pé na porta do inferno, não é o contrário. Verdade. Para terminar, eu quero raciocinar com você o seguinte: e se nós formos um gigante Golias? Você já parou para pensar nisso? Porque toda vez que a gente conta a história de Davi e Golias, a gente acha que nós somos o Davi lutando contra o Golias. E se nós formos o Golias? E se nós formos lentos, pesados, cheios de armas, mas com nenhuma eficiência para a batalha? Eu vou falar uma coisa para vocês. Em agosto do ano passado, eu estive na Turquia e na Grécia. Num sábado, fui numa igreja em Atenas. Atenas é uma cidade grande igual ao Rio de Janeiro. Uma igreja. Cheguei na igreja, a igreja maior que essa. Deveria ter, pelo meu cálculo, uns 15 idosos. Um pastor que fazia tudo. Uma criança correndo para lá e para cá porque não tinha. As salas estavam todas fechadas. E aí o pastor falou: irmãos, a igreja na Europa morreu. Acabou. Você sabe por que a igreja acabou?
Porque nós estamos pesados, lentos, cheios de parafernália. Saúl quem botar capacete, coração, porque assim a gente vai lutar melhor. E a gente não está lutando nada, nós não temos eficiência. Preste atenção. Quantos batismos a gente faz por ano? Não só a igreja de Marechal. Todas as igrejas fazem batismo. Por que a igreja não cresce? Já parou para pensar nisso? Se você está sempre batizando, por que a igreja não cresce? Por que não enche nunca? Você sabe por quê? Porque quando você vai numa quadrenal, sobe o secretário do plano para prestar o relatório, ele vai dizer assim: olha, batizamos 40 mil. Aí depois ele morre. Saíram 39.998. A nossa estratégia é a estratégia do Golias. A gente tem muita agenda, muito cronograma, mas pouca eficiência. Quem são os Davis modernos que poderiam mudar o nosso quadro? A Bíblia nos dá uma pista. Se você for em Êxodo 31, Êxodo 30, se eu não me engano, verso 14, vai lá a instituição do imposto do templo, né? Diz lá: olha, o Senhor falou a Moisés, todo mundo tem que pagar o imposto de resgate. Qualquer israelita com 20 anos para cima tem que pagar o imposto de resgate. Tá, tudo bem, o que tem a ver com esse irmão isso? Aí você vai em Mateus 17, tem aquela história que alguém chegou para Pedro e falou assim: vem cá, seu mestre não paga o imposto do templo? Ah, ele paga sim. Jesus, e aí, o que a gente faz? Pedro, não tem problema. Vai lá no lago, pesque um peixe e vai aparecer quantas moedas? Quantas? A Bíblia diz 2. Aí você pega uma, paga o seu imposto, e a outra você paga o meu. O que isso nos ensina? Por que Jesus não pegou 12 moedas para pagar o imposto dos 12 discípulos? Porque lá em Êxodo está dizendo que só podia pagar imposto israelitas com 20 anos para Cima. Ou seja, quem tinha 20 anos para cima dos dois discípulos? É só Pedro. Jesus e Pedro. E Pedro. O que isso ensina para você? Que Jesus escolheu a garotada para ser discípulo. Aquele quadro que você vê do Miguel Ângelo, um monte de velho, burro, aquilo ali foi da Idade Média. Os discípulos eram adolescentes. Você já viu uma pessoa da minha idade andar com pai e mãe? Parou para pensar nisso? Mas os discípulos andavam com quem? Com o pai e com a mãe. E o pai falando assim: caraca, Jesus me botar do lado direito, do lado esquerdo. Isso é coisa de quê? Jesus apostou na garotada, nos adolescentes. Por isso que eu estava falando para a diretora de jovem que não está mais aqui. Você sabe qual é o grande problema da igreja? A gente não investe nas crianças e nem nos adolescentes. E eu vim aqui para dizer a você, bem no seu olho, que a arma secreta da igreja são eles. Amém. Eles são os Davis da igreja. Amém. Você pode não saber disso, mas o diabo sabe. Por isso que o diabo prefere ver essa faixa etária. Aquela igreja que eu fui lá em Atenas, com gente muito mais idosa do que eu tenho 55 anos. Se eu durar mais 30 anos, e se tiver uma igreja com todo mundo da minha idade, a igreja vai acabar. Aquela igreja vai acabar. 10 anos, se eu tiver a oportunidade de voltar lá, não vai ter mais aquela igreja. Porque a força da igreja está na juventude dela. E é por isso que nós estamos falando de missão Caleb, por isso nós estamos falando de Davi. Vocês aqui em Marechal Hermes precisam pensar fora da caixa do campo e entender que a força de qualquer igreja está nas crianças e nos jovens que ela possui. É fácil de falar, né? Mas é difícil de fazer. Você sabe por quê? Sábado de tarde tem culto jovem? Cadê? Cadê o culto jovem? Vamos nos reunir para fazer trabalho missionário. Está fazendo trabalho missionário à toa, o seu jovem está se perdendo aqui. Por que você está fazendo trabalho missionário? Fui numa igreja, reunião distrital, cheia de pastores, anciãos, líderes, lotada a igreja. Acabou a reunião, irmão, vamos ter que acabar a reunião, vai começar o culto de jovens.
Foram todos embora. Deixaram o nome sempre embora. Você acha realmente que um jovem se sente valorizado sendo tratado dessa forma? Quando a gente pensa numa igreja só para adultos, você acha que o mundo faz isso com os jovens? Não. Todas as igrejas que você considera, pensa assim nas igrejas adventistas que você conhece, você fala, aquela igreja é uma igreja forte. Vê se não está cheio de jovens. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Jovens, eu os chamei porque vocês são fortes. Se você quer uma igreja forte, você tem que ter criança e tem que ter jovem. E para ter criança e tem que ter jovem, você tem que valorizar a criança e o jovem. Quem que jovem gosta? Jovem gosta de passeio? Sim ou não? Sim. Então, meu amigo, você que é um ancião, você vai falar assim, ó, nós vamos fazer um passeio agora com essa garotada aí. Todo mês a gente vai ter um passeio aqui. E os irmãos vão bancar. É isso que é valorizando o jovem. E aí você fala para cada jovem assim, ó, você vai trazer um amigo, senão você vai ter que pagar a passagem. E você bota ele numa van e vai com eles lá para a Quinta Boa Vista, banca um piquenique para eles. Jovem não gosta de esporte? Sim. Muito bem, traga, vamos comprar uma bola de vôlei, vamos botar o jovem para jogar aqui. Olha, eu vou estar aqui com você, hein? Mas não é para jogar e você sair fora, não. O jovem precisa se sentir valorizado, porque tem igreja que tem jovem, não tem poucos jovens, você sabe por quê? Porque nem eles mais acreditam neles. Foram tantos anos de descrédito que nem eles mais querem. Saúl deveria fazer o seguinte: já que você quer, eu vou com você lá embaixo. Vou te dar um apoio moral, se acontecer qualquer coisa, eu vou junto com você. Mas Saúl ficou em cima do morro e deixou o jovem Davi sozinho. Verdade. O que nós temos feito, e quando eu falo nós, não vai deixar mais não, né? Nós, pastores de campo, de tudo, nós deixamos os nossos jovens sozinhos. O jovem é muito chato. Aí o jovem vem aqui, organiza esse negócio, ninguém vem, fica dormindo em casa. Depois reclama que o filho saiu da igreja. Verdade. É duro de escutar isso? É duro, né? Mas o meu compromisso aqui não é com apagar o ego, eu quero que você saia daqui incomodado. Amém. Se você acha que a sua igreja está desanimada, se você acha que a sua igreja está ruim, você vai, a partir da manhã, acionar, reunir, olha, o que nós vamos fazer pela juventude dessa igreja? Nosso alvo para esse ano, esquece o trabalho missionário, vamos dobrar a quantidade de jovens aqui. O que o jovem gosta? Gosta de pizza, gosta de pipoca, gosta de passear. Nós vamos fazer isso para ele. O que a criançada gosta? A criançada gosta de picolé, gosta de piscina. Vamos fazer e vamos chamar mais. E eles vão trazer e você vai começar a encher. E aí você vai botar o jovem para trabalhar, bota ele para tocar, bota ele para recepcionar, e ele vai se motivando. Irmão, a nossa função como experiente é fazer o jovem trabalhar, porque senão a igreja acaba. Qual é o título de Jesus? Ovelha de Deus, carneiro de Deus ou cordeiro de Deus? Cordeiro. Você sabe que tem diferença, né? Ovelha é a fêmea adulta, carneiro é o macho adulto, mas o jovem é o Cordeiro. E Jesus sempre disse o quê? Eu sou o Cordeiro. cordeiro de Deus. Quando você for para o céu, você vai ser jovem. Amém. Amém? Amém. Envelhecimento não está no plano de Deus. Envelhecimento é o pecado. E eu quero terminar dizendo o seguinte: Davi foi o homem que Deus botou naquele campo de batalha para salvar o exército do Senhor. Amém. Ele foi literalmente o salvador da pátria. Um dia, nós também estávamos perdidos. Nossa batalha estava perdida. Jesus botou um guerreiro aqui. Quem foi? Jesus Cristo. Ele veio aqui para ser o nosso guerreiro. Só que ele não usou uma funda, ele não usou pedra. Ele usou uma arma secreta. O amor. Essa é a arma secreta. O amor. Jesus, como diz a passagem, despojou o inimigo quando ele estava na cruz do Calvário. Diz a passagem bíblica: quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança com todos os seus bens. Esse aqui é o diabo, né? Em segurança, conosco, preso dentro da sua casa. Sobrevive, porém, um mais valente do que ele, o vence, tira a sua armadura,
ele toma os despojos. Nós fomos tomados do diabo, amém? Amém. Por um guerreiro chamado Jesus Cristo, que também veio para vencer. Miguel, o grande príncipe, o comandante das hostes celestiais. Não quer você ser um guerreiro de Deus? Amém? Amém. Valorize os guerreiros que você tem aqui. Apacenta os cordeirinhos que você tem aqui. Se você quer que a sua igreja cresça em 2025, se reúna imediatamente, traça planos para triplicar o número de crianças e jovens da sua igreja. Você vai ver uma transformação aqui. Amém. Eles são a nossa arma secreta. E é por isso que o diabo está doido atrás dele. Você não sabe o potencial que o diabo tem, mas o diabo sabe. O diabo sabe. E é por isso que ele investe pesado. E é por isso que tem Rock in Rio. É por isso que tem Lollapalooza. É por isso que tem roda de samba em tudo que é lugar. É por isso. Ele quer pegar a juventude de qualquer jeito. E a gente tem que fazer a mesma coisa, ao invés de trabalhar para nós mesmos. Que Deus te abençoe. Amém. Tem um no final, irmão? Tem algum aí no final? Grande comandante. Grande comandante. Abre os seus ouvidos e escuta o que eu vou ler para você. Agora o rei é Davi. Muitos anos se passaram, Davi já era rei. São estes os que vieram a Davi, a Ziclague, quando fugitivo de Saul, filho de Quis. E estes eram os valentes de Davi, que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco, e usavam tanto a mão direita quanto a mão esquerda, para arremessar pedras com fúrias. Era o irmão de Saul, da tribo de Benjamim. A família de Saul tinha fundibulários hábeis para atirar com a mão direita e com a mão esquerda. Mas foi Davi que os colocou no exército para guerrear.
Os valentes, né? Entendeu? A visão de um líder. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti porque a Sua palavra é viva e eficaz. Amém. E eu agora quero abençoar a igreja de Marechal Hermes. Assim seja, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde este povo. Por favor, Pai Que o querido. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre essa igreja. Assim Que seja. tenha misericórdia dessa igreja. Que o Senhor sobre essa igreja levante o seu rosto e dê a paz. Abençoe a juventude dessa igreja. Amém. Se eu voltar aqui algum dia, se for da sua vontade, eu quero encontrar mais jovens nessa igreja. Assim Mais seja, crianças nessa igreja. em nome do Senhor Jesus. Ajude a liderança, Senhor, a trabalhar valorizando os Davis que nós temos aqui. Assim seja, Para Pai que querido. sejamos um exército eficiente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.